esperança pra um vil pecador como eu. Pode alguém condenado libertação receber? Em mim não há nada digno de salvação merecer, mas pelo sangue de Cristo posso enfim renascer. Sangue precioso de Cristo, sangue vertido por mim. Não mais me sinto perdido. Vida eu tenho, enfim. Foi lá na cruz que o preço do meu pecado pagou. Tal honra eu não mereço, mas mesmo assim me salvou. O véu do templo rasgou-se, separação não há mais. O cordeirinho foi morto, agora temos a paz. Só pelo sangue vertido somos aceitos por Deus. Libertação do pecado, Cristo então concedeu. Sangue precioso de Cristo, sangue vertido por mim.
mas mesmo assim me salvou. Seu sangue me libertou. Dezembro é sempre um mês de festa, né? Para nós, dezembro, a gente já está assim, escola é a nossa reta final. Estamos aqui no nosso último fôlego. Fiquei lembrando hoje que é a terceira vez que o coral vem aqui em Vila Matilde. E aí eu já acho que já é quase uma parceria, né? Primeira vez a gente veio no domingo à noite. A segunda vez a gente veio num sábado como esse, assim, que era o último sábado de atividade do coral. Quando o Edson me falou, eu falei, cara, vai ter que ser lá no limiar, no apagar das luzes. E quando a gente veio a primeira vez, o pastor era o pastor Jetro. Na segunda vez era o pastor Jonas. E hoje é pastor Judson. Ó, tudo Jota. Tudo legal. Quando eu digo que é Natal, aí a gente, ontem à noite, fez um programa de Natal numa catedral evangélica em Sorocaba. E é tão interessante que o Natal nos une, né? Não importa a crença, não importa... Todo mundo gosta do Natal, é uma data festiva. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando que haveria alguma relação, e essa relação, se vocês nunca pensaram, dou a oportunidade para pensar agora, uma relação entre duas vilas. A Bíblia diz que Belém era uma vila pequena, a menor vila. E quando eu cheguei, eu fiz uma pesquisa. Quando cheguei agora de manhã, fui fazer uma pesquisa de origem de Vila Matilde. E aí eu descobri que Vila Matilde era um distrito aqui, foi organizada na década de 1920. Havia uma senhora que comprou ou ganhou o direito de explorar essa região, o nome dela era Escolástica. E a região que ela ganhou o direito de, vamos dizer assim, explorar, plantando e desenvolvendo, ela ia desde um córrego, não me lembro o nome, aí pegava a região da Penha até um outro lugar aqui, mais adiante. E aí o primeiro lote de terra que ela resolveu dar um nome, ela escolheu dar por nome Matilde, que era o nome da sua filha mais velha. E eu fiquei pensando que da década de 1920 para cá, muita coisa mudou. Talvez em 1920, Vila Matilde era uma pequena vila, assim como Belém também era uma pequena vila. Isso nos traz uma lição importante e a gente precisa de refletir. Numa pequena vila em Belém, Jesus nasceu. Foi a cidade escolhida por Deus para o nascimento de Jesus. Eu não sei quantas maravilhas Deus tem sonhado para a Vila Matilde. Mas eu queria que vocês acreditassem que se Deus permitiu que vocês estivessem aqui, é porque Ele tem um propósito. Se permitiu que vocês nascessem por aqui ou frequentassem essa igreja, Deus tem um plano para isso. Essa igreja não faz 90 anos à toa. Ela está estabelecida naquilo que outrora foi uma pequena vila e hoje faz parte de uma grande cidade. Mas vocês, todos, e nós também que surgimos lá no IASP, numa pequena vila, no antigo distrito de Jacuba, comemoramos 70 anos já no próximo ano. Deus nos chamou para sermos significativos onde nós estamos.
A semelhança de Jesus, que desenvolveu o seu ministério depois de seu nascimento, Jesus espera que nós nos desenvolvamos espiritualmente, mas acima de tudo que deixemos a nossa luz brilhar. A gente vai fazer uma canção de Natal desse musical, mas não é um desses natais assim conhecidos que vocês vão poder cantar junto. Preste atenção no significado que existe nessa noite maravilhosa de uma pequena vila em Belém. nasceu nossa luz, envolto em glória, menino Jesus. Na manjedoura humilde está, Rei do universo nasceu pra salvar. Até
vou confiar e descansar. Eu agradeço por guiares os meus dias. Contigo irei até chegar contigo lá, no eterno lar. Eu te agradeço por todo amor que tens por mim. Em gratidão o meu ser entrego, mostrando o meu amor sem fim. Teu amor não tem limites, teu perdão é sem igual. Tu és um Deus fiel e justo, o teu poder derrota o Senhor Jesus, eu te agradeço. Todo amor que tens por mim. Em gratidão, meu ser eterno. Mostrando meu amor sem fim. Senhor Jesus, eu te agradeço. Todo amor que tens por mim. Em gratidão, meu ser eterno. Mostrando meu amor sem fim. Existem muitas piadinhas, né, para esse momento assim. Perguntei para o Edson, que horas você acaba o culto? Ele disse, meio-dia, pastor. Mas pode ir até às 5. Eu falei, não, eu sei que eu posso ir até a hora que quiser, né? Mas o povo vai embora em algum momento. Quando eu pensei, quando o Edson disse, não, o culto também é de vocês, e vocês vão, alguém fala, eu fiquei pensando que não é sempre que a gente faz 90 anos, né? Depois que a gente passa dos 50, que é o meu caso, eu hoje tenho 52, já indo para 53. Aí eu fico pensando que
eu já passei metade, né? Pelo menos metade do que eu tinha que viver, eu já vivi. E os que são mais novos não vão entender muito esse papo, que vai cheirar meio velhice, assim, mas quem tem 50 ou um pouquinho mais já vai entender o que eu estou dizendo aqui. Meu avô, muito conhecido aqui por São Paulo, pai da minha mãe, é o irmão Pedro Felkircher, ele estava ali sempre para o lado de Guarulhos, né? Vila Galvão, etc. Meu avô morreu com 99. Era um santo homem de Deus, né? Meu avô. Eu fico pensando que se eu fosse assim 10% do meu avô, eu já seria uma grande pessoa. Era um santo homem. E muito assim, cuidadoso com a vida, e ele viveu 99. Então, se eu viver 99 como meu avô, eu já passei da metade do meu caminho. E quando a gente chega à conclusão de que passou a metade, a gente começa a pensar um pouquinho o que vai acontecer com essa outra metade. De que maneira a gente vai viver? E eu pensei em falar para vocês dois aspectos. Primeiro, eu acho que a gente precisa de ser grato. Muito agradecido a Deus. Pela idade que a gente tem e pelo aniversário dessa igreja. Mas, segundo, a gente não pode ficar aqui comemorando o tempo inteiro sem pensar que isso nos desafia a pensar nos próximos 90 anos, nos próximos 50, naquilo que a gente tem pela frente. Parece que, na história do povo de Deus, nem sempre as pessoas se preocuparam em agradecer ou em refletir no que seria a continuação, e eu quero, numa breve mensagem, compartilhar com vocês algumas ideias nesse sentido. Nas colinas desoladas descansam as ruínas de uma cidade. Ela tinha sido por alguns dias a capital, por alguns anos, a capital e o santuário religioso de um povo orgulhoso e próspero. As suas paredes e torres se erguiam contra o céu. A cúpula dourada do seu magnífico templo brilhava à luz do sol do meio-dia. Caravanas longas serpenteavam para dentro e para fora dos portões dos seus locais de mercado. E em todos os lugares daqueles dias, a bênção de Deus podia ser vista. Mas o povo dessa cidade se afastou de Deus. Eles eram egoístas, sem escrúpulos, o seu pecado trouxe-os para baixo, porque a devoção a Deus torna o país mais forte. A rejeição a Deus traz desgraça ao povo. A devoção a Deus torna a igreja mais forte. A rejeição a Deus traz desgraça à igreja. O pecado é um destruidor de oportunidades. O povo deixou a lei de Deus. Deus levantou profetas, mas o povo perseguiu a uns e matou outros. A nação se corrompeu. Os ricos oprimiam os pobres, os juízes por suborno vendiam sentenças para oprimir os fracos, então Deus interveio. E quando Deus intervém, sempre um acontecimento. Assim, a gloriosa cidade de Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Dizem os historiadores que foi um cerco doloroso. Os jovens foram esmagados e mortos ao fio da espada. Olha que maravilha. Muito obrigado. Crianças foram esmagadas sob as pedras. Moças foram abusadas. Os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas. Muitos foram levados cativos para uma terra estranha e por lá viveram por cerca de 70 anos. Isso aqui é só para vocês entenderem o contexto, né? Quando eles retornaram, em algum momento da história, um dos músicos que tinha sido levado cativo escreveu um salmo. E eu quero que vocês abram a Bíblia aí no Salmo 137. Salmo 137. Vamos ler juntos. Vou ler com vocês dos versos 1 ao verso 6. Vou ler para vocês na versão da Bíblia a mensagem. A Bíblia diz assim: à margem dos rios de Babilônia,
nós nos sentamos e choramos, lembrando-nos dos bons tempos de Sião. Ao lado dos álamos tremulantes, amontoamos as nossas harpas emudecidas. Foi quando os que tinham nos capturado pediram canções em tom de zombaria. Cantem para nós uma canção alegre de Sião. Verso 4. Mas como cantar uma canção ao Eterno nesta terra devastada? Se um dia eu me esquecer de você, Jerusalém, que meus dedos sequem e caiam como folhas, que minha língua fique grudada no céu da boca. Se eu deixar de me lembrar de você, se eu deixar, ó querida Jerusalém, de honrar você como minha favorita. Esse salmo destaca um lamento comum, proferido por um povo que conhecia a dor do sofrimento e a dor do exílio. Uma vez na terra do exílio, os israelitas foram poupados de muitas dificuldades, mas havia uma tristeza que parecia quase insuportável. A tristeza desencadeada pela perda de Jerusalém parecia esmagadora para eles. A saudade é um sentimento doloroso, pois é o desejo daquilo que já se foi. A saudade é um sentimento doloroso. É o desejo daquilo que já se foi. Alguns dentre os babilônios pediram: cantem para nós uma canção alegre de Sião. Mas mesmo em meio a boas circunstâncias, pois eles não eram escravos e nem estavam sendo oprimidos, o povo exilado, diz o salmista, declarou uma lamentação triste. Como cantar uma canção ao Eterno nessa terra devastada? E a Bíblia diz, e eles se recusaram a cantar. Pior, não só se recusaram, amontoaram as suas harpas em silêncio sobre ramos de álamos. O álamo, para a gente identificar aqui mais fácil, é uma espécie de salgueiro, continua difícil, é uma espécie de louro. Né? A gente lá, na minha infância, conhecia como essa planta. Muitos comentaristas consideram este um ato corajoso e nobre de um povo que escolheu não cantar ao Senhor em qualquer lugar. E alguns de vocês diriam, a gente não pode cantar ao Senhor mesmo em qualquer lugar. De um povo que escolheu não misturar os cânticos de Sião com os costumes mundanos de Babilônia. Para os judeus, a música de Sião estava associada ao louvor a Deus e não poderia ser nenhum tipo de entretenimento. Tudo é bonito e tudo é justo. No entanto, eu preciso chamar a atenção de vocês para um outro lado desse fato. A decisão de Israel de permanecer mudo, pendurando e empoeirando as suas harpas, na verdade, foi um erro. Eles se recusaram a cantar das glórias de Sião, porque as suas ruínas, porque a sua capital estava em ruínas, e os seus entes queridos haviam sido destruídos por aquele poder. Recusaram assumir as suas harpas, arrumando uma justificativa nobre, mas a verdade é que eles perderam uma grande oportunidade. Ao cantar, eles poderiam ter demonstrado a beleza da gratidão. A Escritura nos desafia a dar graças a Deus em todas as coisas. Não digo a vocês que seja fácil. Posso mencionar aqui, já mencionei na minha igreja. Nós temos em nossa escola, e a igreja assumiu isso nos últimos anos, um fim de semana inteiro de gratidão. Para nós é sempre o 4º fim de semana de novembro. Se vocês forem à nossa escola, vocês descobrirão que na sexta-feira à noite nós fazemos um culto de gratidão de todos os servidores da escola, com a participação dos alunos. No sábado pela manhã o nosso tema é gratidão. E no domingo à noite a gente faz um musical de gratidão. Agora pensa num ano em que deu tudo errado. Esse. O culto de sexta-noite até foi, né? O pessoal que está aqui, foi beleza. Quando foi na madrugada de sexta para sábado, ninguém sabe o que aconteceu, o coral jovem cantaria nos 3 cultos da nossa igreja. Ninguém sabe o que aconteceu, eu marquei com eles para estar na igreja às 7. Um cabo de energia se soltou lá na nossa escola e nós acordamos às 6 para nos arrumarmos para estar às 7 na igreja.
nós acordamos sem energia nenhuma. Aí a gente já liga para o pessoal da manutenção e ele disse, olha, alguma coisa muito estranha aconteceu. Um cabo se partiu, o nosso gerador entrou em ação, mas o cabo que partiu estava depois do gerador, e esse cabo ficou aqui soltando energia e ricocheteando aqui nessa calçada, queimou um monte da calçada, o cabo tal, e nós estamos aqui desde as 3 horas da manhã, resolvendo o problema. Você terá energia em 15 minutos. Isso era cedinho, né? Aí eu mandei uma mensagem para o coral dizendo assim, em vez de nos encontrarmos às 7, nos encontraremos às 7h15. Beleza. Aí sabe o que aconteceu? Chuva. Mas não era assim uma chuva, era a chuva. Então, no primeiro culto, meus meninos tiveram dificuldades de chegar. Eu quero entender assim, porque eu sou bem compassivo. Tiveram dificuldades de acordar e de chegar. Então, nós que cantaríamos nos 3 serviços, com o coral completo, no primeiro serviço cantei com 32. Era para ter sido feito, a camerata ia tocar junto, essa música, Jesus Te Agradeço, mas não deu para imprimir porque estava sem rede. Aí, chegou atrasado para fazer a passada na igreja porque estava esperando a impressão. Aí tudo deu errado. Começou o sábado torto. E nós fomos assim, aos trancos e barrancos. E quando eu fui fazer um musical de gratidão no domingo, eu fui obrigado a dizer que nós precisamos aprender a dar graças em todo o tempo e por todas as coisas. A gente não tem muita vontade de dar graças todo o tempo e em todas as coisas. A gente gosta de agradecer quando a gente recebe uma coisa muito boa. Mas a gente não tem espírito de gratidão quando alguma coisa não sai conforme o planejado. O texto aqui diz que nos desafia a dar graças em todas as coisas, em todo o tempo. Eles poderiam ter mostrado para os babilônios que a presença de Deus não é limitada pela geografia e que nada pode nos separar do seu amor, mas em vez disso, eles decidiram pendurar as harpas e engolir a sua dor, mantendo a paz. Agora vamos lá. O desafio de cantar a canção do Senhor em terra estranha não é novo. Não pensem que eu creio que seja fácil manter a igreja aqui por 90 anos, porque nós estamos num exílio constante. Aqui não é o nosso lar. Nós vamos a uma nova terra, a uma nova pátria. Muitos são confrontados com o dilema de como é que eu trago mais espiritualidade ao meu local de trabalho, sem parecer excesso de zelo. Tem gente que não faz questão de dizer a que igreja pertence, ou de que maneira comporta a sua vida religiosa, porque eu não preciso. Outros acham que é muito difícil cantar, mas continuam otimistas diante das falhas, contratempos ou perdas. Alguns possuem um temperamento com predisposição para o pessimismo. Outros convivem com alguns pecados que roubam sua alegria, recusam-se a confessar ou abandoná-los. Que ótimo! Eu não canto, é mais fácil pendurar as harpas e me recusar a cantar em terra estrangeira. Afinal de contas, ninguém vai entender mesmo. Deixa ficar quieto assim. Se eu falar de religião na minha empresa, eles vão me achar um louco. Se falar na minha escola, vão achar que eu não nasci nesse mundo. Se eu fizer uma proposta de qualquer coisa, de música, cantando uma coisa que seja religiosa, as pessoas não vão entender. É mais fácil pendurar as harpas. É mais fácil ficar quieto. É mais fácil passar desapercebido. Mas eu quero lembrar vocês, não é verdade que muitas vezes nós sentimos a estranheza da nossa terra? Quando milhões são presos a cada ano, nós não nos lembramos da estranheza dessa terra? E isso não parece solo estrangeiro quando ouvimos sobre o abuso das crianças, as armas nas escolas, a violência gratuita em nossas várias formas de entretenimento? Este mundo não é nosso lar. Muitos desistem de cantar em função de lembranças amargas. Lembram-se do momento quando deixaram de sonhar. E talvez você venha a essa igreja no sábado pela manhã e está me ouvindo falar e dizendo assim, mas será que ele está falando para mim?
Eu, desde que tive uma decepção X no passado, nunca mais fui o mesmo. Nunca mais consegui cantar da maneira como eu cantava. Muitos desistem de cantar porque foram desinstalados. Você não está onde gostaria de estar, você está fazendo o que não gostaria de fazer, morando onde não gostaria de morar, trabalhando onde não gostaria de trabalhar, uma vida virada de cabeça para baixo. Não tenho razões. Muitos desistem de cantar por causa da apatia coletiva. É um desânimo crônico, a morte da esperança, aceitação passiva da derrota, decretação do fracasso. Apatia é desistir de lutar, aceitar o caos com naturalidade. O povo não se assenta para montar uma estratégia de ação, se assenta para achar que não existe mais solução. Falta sonho para sonhar, falta esperança para esperar, falta amanhã na tragédia do hoje. Muitos outros desistem de cantar e penduram suas armas por causa da melancolia. Juntos formam o coral do gemido, a orquestra do lamento e a sinfonia do soluço. Não cantam, não reagem, não sonham, se entregam curtindo dor incurável. Muitos outros desistem de cantar por causa da nostalgia. Presos ao passado, como era bom aquele tempo. Naquele tempo, sim, havia hinos bonitos. Naquele outro tempo, sim, era melhor vir à igreja. Quem vive no passado deixa de viver o presente. Aqueles que são retratados nesse salmo não fizeram como Daniel. Presta atenção. Daniel também foi levado cativo para a Babilônia, porém deixou marcas de Deus na terra da idolatria. Daniel decidiu que seria uma bênção para a Babilônia, e ela não azedaria a sua alma. A espiritualidade de Daniel não era geográfica, não se limitava a Jerusalém, à igreja ou ao templo. Daniel não viveu de saudosismo, não sacralizou o passado e nem satanizou o presente. Daniel decidiu andar com o Senhor em Babilônia, e cantou os cânticos do Senhor em terra estranha. Os outros deixaram de cantar porque a saudade do passado os dominou. Estavam amargos no presente, porque não deixaram o passado no passado. Mas não Daniel. O povo cativo deveria ter cantado. Sim, música e alegria estavam longe dos seus corações. Raiva e desejo de vingança fustigavam o seu espírito. Sim, Deus parecia tão distante. Mas a estranheza das nossas circunstâncias não é desculpa para pendurar as nossas harpas. Jesus nos deixou um exemplo, cantando, diante do seu sofrimento, quando a sua morte se aproximava. Além disso, o louvor traz libertação. Israel deveria ter cantado. Nós podemos recusar pendurar as nossas harpas e instrumentos fazendo um compromisso de 3 práticas, bem simples. Prática número 1. Não podemos usar as estranhas circunstâncias da vida como desculpa. Existe uma história muito comum de um pastor que foi convidado para oferecer consolo a uma mulher que tinha sofrido a angústia de ter a sua perna amputada. Quando o pastor entrou na sala do hospital, em vez de animá-la, ela o animou. Ela disse: pastor, graças a Deus, Deus é tão bom quanto Ele é. Eu poderia ter perdido as 2 pernas. Sabem, quando eu era pequeno, a gente tinha um livrinho aí, que a gente lia muito. E é bem recomendado, de vez em quando a gente tem que ler de novo. Ele chamava-se Poliana. Poliana era um negócio assim. Tinha o famoso jogo do contente. A menina sonhou em receber uma boneca. Quando chegou a encomenda, veio uma muleta. Para uma criança era uma tragédia. Queria uma boneca e recebe uma muleta. E então a tia diz assim, a mãe diz assim: você deve ficar feliz, porque você não precisa da muleta. É difícil pensar assim, não é? As nossas circunstâncias, elas ditam a nossa reação. Essa senhora no hospital tinha aprendido a cantar a canção do Senhor em terra estranha.
Em Babilônia, Daniel e seus amigos se propuseram a manter uma dieta que honraria a Deus. Mais tarde, determinados a manter estrita integridade, recusaram-se a curvar quando a música era tocada. Eles ouviram outra melodia, a melodia celestial, que deu a eles poderes para viver com honra, mesmo em solo estrangeiro. Queridos e amados irmãos, no aniversário de 90 anos dessa igreja, nós somos todos chamados a viver com honra, cantando a canção de Deus, mesmo em terra estranha. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça estranho e esquisito, Deus nos convida e nos intima para cantarmos a sua canção. A segunda prática, seguir o exemplo de Jesus no caminho da morte. Jesus cantou na hora da sua dor. Não havia lugar mais estranho para Jesus do que esse planeta. Jesus não pendurou suas harpas. Apenas uma vez no Novo Testamento menciona que Jesus cantou. Só uma vez. Quando ele canta? Jesus cantou na noite em que foi traído. Cantou depois de lavar os pés dos discípulos. Cantou quando a sombra de uma cruz caiu de forma inequívoca em seu caminho. Cantou quando Judas correu para traí-lo. Cantou no final da sua última ceia. Cantou enquanto se dirigia para a agonia no jardim do Getsêmani e a colina chamada Calvário. Cantou um hino quando o seu mundo exterior estava caindo aos pedaços. Se Jesus podia cantar na terra estranha do sofrimento, nós não temos desculpas para pendurar os nossos instrumentos e nos recusarmos a cantar. Terceira prática, devemos permitir que o louvor nos traga libertação. Vou contar um segredo. Vocês sabiam que nós confundimos o inimigo quando nós cantamos a canção de Deus numa terra estranha? Porque o nosso Deus habita entre os louvores. O inimigo espera que nós respondamos aos problemas da vida com queixas e murmuração. Quando nós cantamos, ele fica perdido, porque o louvor traz a presença de Deus. Quando nos recusamos a pendurar os instrumentos, recebemos um reforço divino. Paulo e Silas foram encarcerados injustamente. Foram espancados sem o benefício do processo legal e presos sem poder defender-se. Peregrinaram num mundo estranho da injustiça, mas em vez de pendurar seus instrumentos, começaram a cantar, e os outros presos os escutavam. Seu canto alegre trouxe uma libertação milagrosa. No ano dos 90 anos, em que grupo você está? No grupo que murmura? No grupo que se queixa? Você faz parte da sinfonia dos gemidos e da orquestra dos soluços? Ou você diz assim, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, eu vou fazer o meu instrumento tocar e vou fazer a minha voz cantar? Eu preciso dizer a vocês nessa manhã que é tempo de nós aprendermos as canções do Senhor. Tempo para menos murmuração, críticas, maledicências, e tempo para mais louvor e adoração. É tempo para mais testemunho, é tempo para contar às pessoas o que Deus fez por essa igreja e fez por você. E a pergunta que fica para vocês todos, como membros dessa igreja e para o pessoal da música é: vamos tirar os instrumentos das árvores e tocar ao Senhor? Vamos erguer a nossa voz, mesmo em meio a todas as dificuldades, e fazer com que a igreja seja conhecida como a igreja que melhor canta, a igreja que melhor louva. E eu sou maestro, mas eu não estou falando de técnica. Eu estou falando de espírito agradecido, de levantar as vozes em meio às dificuldades da vida e dizer assim: nós somos um povo feliz, porque Deus habita na nossa igreja e no nosso coração. Ser usado por Deus, testemunhando dele, através de um espírito de gratidão e louvor. Se eu pudesse perguntar para o pastor Judson, provavelmente ele me diria que esse seria um sonho, que essa igreja gastasse toda a sua energia, sempre, louvando e bendizendo o nome de Deus, para que todos os vizinhos soubessem quem é Deus através de vocês. Mas isso não pode ser apenas um sonho. Isso pode ser um desafio para os próximos 10 anos,
20 anos, para os próximos 90 anos, se Jesus não voltar, quem comemorará os próximos? Quantos estarão aqui? Acreditem, estarão aqui todos aqueles que deixaram de se queixar e murmurar, não quiseram mais permitir os instrumentos que ficassem lá nas árvores e disseram: nós vamos cantar ao Senhor, não importa o que aconteça, porque o louvor fará com que nós sejamos um povo diferente. Esse é o motivo para a celebração. E esse é o verdadeiro motivo para nós seguirmos a nossa caminhada. Que Deus abençoe vocês aqui, abençoe a gente lá, e a obra do Senhor por todo mundo, para que tenhamos menos críticas, menos murmurações e mais gratidão. Deus os abençoe e que possamos ter isso em prática até o dia do encontro com Ele. Vamos fazer uma oração, podem permanecer assentados. Bondoso Deus, muito, muito obrigado pelos 90 anos da igreja de Vila Matilde. O Senhor tem cuidado dessa igreja durante todo esse tempo, tem dado a eles as condições para serem tuas testemunhas nesse mundo. Já se passaram 90 anos. Permita com que a esperança continue ardendo no coração desses irmãos. Permita que a esperança continue ardendo no coração da minha igreja, lá no NASP Hortolândia. Ah, Senhor, permita que a esperança do breve encontro contigo continue ardendo no coração de todo o teu povo. Porque nós queremos muito em breve nos encontrarmos contigo. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós vivemos em terra estranha, nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos menos tempo para murmuração, para queixas, para os gemidos e soluços. Ó Senhor, permita que a nossa voz se eleve a Ti em gratidão para contarmos a todos das Tuas maravilhas e dos Teus grandiosos feitos. Toma essa igreja nas Tuas mãos pelos próximos anos. São tantos sonhos, tantos planos, tantos desafios, tantos outros aniversários, mas acima de tudo prepara-nos como igreja para o breve encontro contigo. Queremos gastar grande parte da nossa vida aos Teus pés, agradecendo por tudo que Tens feito por nós. Permita que isso seja realidade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sair cantando? Marco, por favor, permaneça em mim. Conseguem colocar a letra? Enquanto o pastor Wanderson vai até a porta para se despedir da igreja. Vamos cantar, ok? Permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Só vocês, vamos lá. Muito bom. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça de novo, vamos lá. Permaneça em mim, permaneça
em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém.